Olá, 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 boa noite a todos. Boa noite. Vamos começando. A galera vai entrando aí. Boa noite, professor. Só dar um tempo para todo mundo chegar. Beleza. Eu não quero. Ajeitando umas coisinhas aqui da aula. Estou usando um outro programa que eu estava usando diferente do que eu estava usando para escrever. Ele é muito bom, só que a preparação fica um pouquinho mais lenta, mas eu acho que ele me dá muitas opções aqui que melhoram a apresentação de uma maneira geral. Então, eu fiquei meio enrolado, ajeitando tudo. Estou no finalzinho aqui. Beleza. Deixa eu... Tá. Já tem a galerinha. Deixa eu compartilhar a tela. Pode compartilhar isso mesmo. Tá, isso tá certo. Vou minimizar aqui. E deixa eu abrir a tela e lá no começo. Temos várias coisas aqui para discutir hoje. Depois eu vou até querer ver o vídeo. Está gravando a tela? Aliás, está. Sharing. Só confirmar. Está gravando. Beleza. Bom, boa noite a todos que chegaram aí. Então, eu trago aqui hoje, né? Antes da gente começar, vou só relembrar o que a gente discutiu na semana passada. Na semana passada que a gente começou a falar dos gases ideais, né? Então, inicialmente, né, nós falamos que os gases ideais são gases que se comportam, né, da mesma maneira, vamos dizer assim, em várias situações. Então, um gás normal, quando ele é submetido a alta temperatura e baixa pressão, ele meio que se comporta como um gás ideal. E nós só vamos analisar os aspectos macroscópicos desses fenômenos. Tá? Então, a gente vai ver de fora, certo? Na química, vocês vão ver lá dentro o que está acontecendo com os átomos. Né? Para a gente, na física, isso inicialmente não é importante. Tá? E como que a gente vai analisar o que está acontecendo com esses gases? Analisando as suas variáveis de estado. Né? Então, quando um móvel, um gás, a gente consegue analisar tudo o que está acontecendo com ele pelas suas variáveis de estado. São 4. Volume, temperatura absoluta, quantidade de matéria e pressão. São as 4 aqui. Volume, temperatura, quantidade de matéria e pressão. Para nós, inicialmente, a quantidade de matéria vai se manter a mesma. Tá? Não vai ter mudança na quantidade de matéria. Então, a gente vai focar em volume, temperatura e pressão. Certo? Aqui são com as anotações que eu fiz. Né? E aí a gente foi, né, falar sobre as relações entre essas variáveis. Pressão é inversamente proporcional ao volume, pressão é diretamente proporcional à temperatura e pressão é diretamente proporcional ao número de mol. Daí que a gente chegou até na equação de Clapeyron. Muitos livros eles fazem o inverso até. Eles fazem a aula que eu estou dando hoje e depois fazem a aula de equação de Clapeyron. Mas eu gosto já de falar de Clapeyron, porque tudo sai daqui. E aí a gente viu que
PV, N e T, eles vão se manter constantes, né? Então, por exemplo, eu pego o P, aliás, deixa eu já abrir a caneta aqui que ele me deixa escrever. Só fazer uma anotaçãozinha rápida. Esse slide aí, você Eu já deu essa pego aula? o V, passo multiplicando, né, aqui para cima. PV, que é o que a gente já está acostumado. Eu passo N e T dividindo. E eu fico com uma constante, que é a constante universal dos gases. Ou seja, eu pego um gás e vario a temperatura dele. Quando eu vario a temperatura, eu posso também estar variando pressão, volume e número de mol, dependendo da situação. E se eu variar os 4 estados de forma proporcional, eles vão dar uma constante. Então, a gente vai se manter nessa constante. E aí, a gente vai elaborar um pouquinho mais isso aqui hoje. Então, a gente chega na equação de Clapeyron, PV igual a nRT. E aí, a gente começa também, a gente começou e meio que falou, né, sobre a lei geral dos gases ideais. Hoje a gente vai extrapolar também um pouquinho essa lei, falar mais sobre ela. Tá? Trazendo algumas ideias. Desliga o microfone. Eu não estou ouvindo nada. Se tiver gente com o microfone aberto, por favor, desligue. Essa aula foi há duas semanas? Foi há 2 semanas. Deixa eu ver aqui a data do negócio. Dia 2/7. 2 semanas atrás. Tem o vídeo. Eu postei lá, eu acho, inclusive. Foi isso mesmo, professor. Se não postei as imagens, eu olho lá de novo hoje e posto. Beleza. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses gases aí. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu salvar. Não. Minimizar. E aí a gente vai entrar aqui na plataforma. Esse programa que eu uso, às vezes o chat não aparece ou eu tenho que sair dele para entrar. Tá? Então, talvez se eu demorar um pouquinho para ver o chat, tenha paciência, eu sempre vou voltar para ver. Porque ele é meio... ele funciona meio que dentro dele aqui. Bom, vamos lá, né? Então, a gente tem nossa aula de hoje falando sobre as transformações gasosas. Então, nós temos... agora, a gente vai falar de 3 transformações. E o curioso, né, que às vezes acontece na física, é que se a gente falar de todas as transformações bem hoje, a nossa próxima aula já é o início de termodinâmica. E tendo o início da termodinâmica, professor, você não ouve se ligar o microfone? Alguém abriu aí? Eu não ouvi, não. Não, porque você tinha falado que não estava escutando. Não estou ouvindo nada, peraí, deixa eu... acho que ele não está escutando. Acho que ele não está ouvindo, não. Porque eu fiz a pergunta e ele não me respondeu. Samsung? Eita, tá rolando um pagode aqui, eu não tô sabendo. Porque tava na TV. Era aí. Rapaz, rolando até um pagodinho, eu nem tava sabendo desse pagode, não. Deixa eu encerrar aqui a tarefa do Deezer, que me trollou. Tá fechado o Deezer. Pô, fazer as aulas aí ouvindo pagodinho, né? De repente até finaliza. Aí, beleza. Pô, rolando pagode. É porque eu tava no HDMI. Agora eu tô ligado. E eu desliguei então. Agora eu ouço. Tá ouvindo, professor? Pô, agora eu tô. Tá. Tá bom, então. Valeu, obrigado. Rolando pagode. Porque eu tava planejando aula ouvindo pagodinho, né, velho? Sou de Deus também. Bom, filho de Deus. Vamos lá. Tá. Deixa eu até desligar o cabo para não dar outra treta com esse programa que é meio chatinho. Beleza. Bom, então, a gente vai... Vou deixar aqui minimizado. A gente vai começar a falar sobre as transformações gasosas, mais especificamente, tá? Então, nós temos 3. A primeira é a transformação isotérmica. E aí, o nome isotérmica significa temperatura
temperatura constante. Ou seja, eu quero fazer uma transformação das variáveis de um gás, né? Então, por exemplo, eu vou confinar um gás, né? Aqui uma situação clássica que é os recipientes aerosóis, né? Eu quero confinar um gás ali dentro. Mas pode ser diversos outros fatores, né? Um balão, por exemplo. Quando você tem um balão, você confina gás, né? Um balão de festa, né? Você confina gás dentro dele. E eu vou fazer uma transformação à temperatura constante. Então vamos pensar o seguinte, ó, e fazer junto com o Robert Boyle, um dos cientistas aí, ele era químico, né? E aqui a gente tem uma relação com a química muito grande. O Robert Boyle, inclusive, foi um dos primeiros a fazer uma diferenciação entre a química e a alquimia, né? Que era uma ciência, uma pseudociência que existia, né? Na época ali, em 1660, era idade já contemporânea ali, né? Então a gente tinha muita pseudociência acontecendo. E ele verificou uma relação experimental entre pressão e volume de um gás. Como? Vou dar um zoomzinho aqui para ficar mais fácil de ver o desenho. Ele pegou um tubo. Vazou minha voz aí. Alguém quer falar alguma coisa? Se não, microfone. Beleza. Então, ele pegou um tubo aqui, selou uma parte, né? E aí tinha gás aqui em outra, e botou mercúrio ao longo desse tubo. E aí ele começava a levantar, né? Pegar uma ponta aberta desse tubo e levantar. E quando ele levantava, ele variava, né, esse desnível. Ele aumentava o desnível, inclusive. E quando ele aumentava o desnível, consequentemente, isso reverberava aqui nesse gás que sofria uma pressão maior, né? Porque é como se o outro lado do tubo, isso vocês devem ver com o Eduardo em hidrostática. Vamos ver como é que a gente vai dividir essa parte da hidrostática. Mas esse gás, ele tem a tendência, então, de ser pressionado por esse mercúrio, e aí ele estava tentando prever o que está acontecendo, então, se aumentar a pressão sobre esse gás, né? Então, a gente começa a estudar esses efeitos. Deixa eu botar na tela toda. O Edmé Mariotte, francês também, o Robert Boyle é francês. Eu anotei? Não anotei. O Edmé Mariotte é francês. Era um padre e um físico, e ele confirmou essa relação também proposta por Boyle um tempo depois. Deixa eu tirar. Botei só um negocinho para tampar aqui. Inclusive, vou fazer um teste. Aproveitando que essa plataforma que eu estou usando nova, ela tem uma aplicação aqui que é tipo uma cortina. Se eu botar isso aqui na tela, vocês conseguem ver por ele? Dá para ver. Dá para ver, né? Então tá. É porque quando eu botei na televisão é que não dava. Eu conseguia ver e vocês não. E aí era interessante. Que às vezes eu quero esconder alguma coisinha que a gente vai discutir agora. E aí, como é que ele confirmou essa proposição? Obrigado pela resposta. Como é que ele confirmou essa proposição? Ele botou um gás num recipiente cilíndrico e botou um êmbolo. E essa palavra a gente vai ouvir muito a partir de agora. Êmbolo. O que é um êmbolo? Um êmbolo pode ser quando vocês veem uma seringa, né? E aí nessa seringa tem aquela borrachinha, né? Que quando a pessoa puxa tem uma borrachinha preta, né? Que impede a passagem quando você vai tirar sangue, de algum gás, por aí vai. Então isso é um êmbolo. Na física nós vamos considerar os êmbolos não borrachas, porque a borracha dá a ideia de que ela trava, né? Nas paredes aí do recipiente. Na verdade, eu vou considerar... Deixa eu jogar meu controle da televisão para lá. A gente vai considerar um êmbolo perfeito. O que é um êmbolo perfeito? Ele é capaz de deslizar perfeitamente sem deixar escapar gás. Então, aqui está cheio de partículas de gás aqui dentro. Eu consigo deslizar esse êmbolo para cima, no caso para cima
ele ia sair, né? Mas para baixo, sem que gás nenhum escape pelas laterais. Então, esses são os êmbolos que nós vamos usar a partir de agora. Então, na nossa configuração inicial aqui, nós temos um gás confinado dentro desse recipiente, que tem um êmbolo móvel aqui em cima. E esse êmbolo, eu posso fazer uma força, aplicar com o dedo aqui uma força, ou eu posso botar um peso em cima desse êmbolo, e aí ele vai começar a aplicar uma força também nas partículas de gás aqui dentro. Vamos supor, né, que eu consiga confinar essas moléculas. Eu vou ter agora um volume, vou botar aqui V1, vou botar V2, só porque eu botei ali embaixo com 3, então V2. Aqui é o V0, agora eu vou ter um volume V2. Depois eu vou aplicar mais força, eu vou aumentar o valor da minha força, né? Então vamos supor que aqui eu apliquei 10 newtons, aqui eu vou aplicar 20. Eu vou apertar mais ainda esses gases. E aí depois eu vou vir aqui e aplicar 30 newtons. Apertar mais. Ou seja, o que vai acontecer com essas moléculas de gás aqui dentro? Elas estavam com um espaço entre elas aqui, ok, né? Elas exerciam pressão nas paredes, porque qualquer gás que você confina, ele exerce pressão nas paredes do recipiente. Só que conforme eu fui diminuindo o volume, então a gente vê que o volume aqui, 2, e aí aqui a gente vai ter um volume 3, o que vocês acham que vai acontecer com a pressão sobre esse êmbolo, né? Então a pressão interna aqui do gás vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Vai aumentar. Porque pressão de um gás, como é que a gente mede? É a quantidade de colisões, né? Vamos lembrar aqui no cantinho, do lado aqui, a gente mede pressão como... deixa eu botar o fundo sem o gridzinho, que aqui eu posso botar um quadriculado e tal, mas vou botar em branco, fica melhor. Pressão é a força exercida sobre uma área. Então, aqui eu tenho uma área e o gás está fazendo pressão aqui o tempo todo. Ou seja, vamos analisar o que acontece, né, ao longo dessa transformação com as variáveis de estado. Então, vou ter que descer um pouquinho. Deixa eu até tirar um pouquinho do zoom, mais fácil. Então, vamos lá. No início eu tinha P0, V0, T0 e N0, né? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial e número de mols inicial. Lembrando aqui que o número de mols nunca vai mudar. Então, até de uma maneira geral, a gente não vai levar muito em consideração o número de mols nessas análises de variáveis. A pressão inicial, no início, deu origem, no final tinha uma pressão 3. Essa pressão 3, eu poderia até dar um valor para ela, mas eu não vou dar valor não. Quando eu montei a aula eu estava pensando em dar valores, mas eu vou só comparar. Ela vai ser maior do que P0. Eu tinha uma pressão tranquila aqui em 0, agora eu tenho uma pressão 3 maior do que o original. O volume 0 deu origem a um volume 3, que é menor do que o volume inicial. Então, você vê aqui que conforme eu aumentei a pressão, eu diminui o volume. A gente já tem uma relação para isso, né? E a temperatura, eu não falei de temperatura. Então, a temperatura se mantém constante. T3 igual a T0. Ou seja, por que eu falo que eu chamo isso de uma transformação isotérmica? Porque a gente não vai variar a temperatura. Eita, como é que eu ia falar 3 coisas ao mesmo tempo? A gente não vai variar o estado temperatura, mas vamos variar o estado pressão e o estado volume, certo? A partir dessas ideias, nós definimos, ou foram definidas, né, a lei de Boyle-Mariotti, ou lei de Boyle-Mariotti, né, que eu falava muito na escola, eu falava a lei de Boyle-Mariotti. A lei
de Boy-Mariotti fala que quando a temperatura de uma amostra gasosa é mantida constante, sua variação de volume é inversamente proporcional à sua variação de pressão, que é algo que a gente já meio que tinha definido aqui, né? Pressão é inversamente proporcional ao volume. Isso aqui. Logo, eu posso escrever que pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes a temperatura. Eita, temperatura não. Volume final. Como assim, Russell? Por quê? Toda vez que a gente vai modificando pressão e volume, a gente fica numa situação de constância. E aí eu vou ocultar aqui para abrir o FET colorado. Então, eu tenho aqui no FET colorado, não, vou só minimizar tudo aqui. A gente tem o Gases Introdução, que é uma simulação que tem lá. Qualquer coisa eu boto o link dessa simulação junto com a videoaula e a lista de exercícios que vai gerar aí para vocês. É que eu vou gerar. E aí, eu vou botar aqui dentro um pouquinho de gás nesse recipiente, né? Então, você vê que ele gera uma pressão inicialmente. Eu vou botar mais gás. Eu vou botar, sei lá, né, 20, 27, 30,1 atm. Tá bom. E eu vou querer manter a temperatura constante. Ó. Então, meu baldezinho aqui não vai sair nem fogo nem gelo. Certo? A temperatura aqui vai ser constante. O que eu vou fazer? Vou modificar o volume desse bicho. Então, eu vou começar a apertar. Olha, a pressão está em 30,1, né? Foi para 40, porque o volume, deixa eu botar aqui, né, a largura que eu diminuí, consequentemente eu diminui o volume. Eu tenho aqui 258 partículas, se jogar mais um pouquinho, pronto. Então temos uma pressão aqui de 55, se eu diminuo mais ainda o volume, 66, se eu diminuo mais ainda o volume, 81, e assim... Ô, professor, Oi. essa partícula aí, no caso, seria tipo o número de mol? Seria o número de mol, seria a quantidade de gás, né? Porque de partículas que compõem um gás. Eu devo tirar mais uma aula para falar de gases, antes de entrar em termodinâmica, apesar de que o estudo da termodinâmica é um estudo de gases, mas para a gente fazer uns exercícios, eu vou passar uma lista, mas aí eu tiro dúvidas, e para falar de mais algumas aplicações assim que a gente tem nos gases e fazer uma relaçãozinha também com a química. Mas eu sempre evito de entrar muito na química, né, porque é outro professor. Assim como, se eu aumentar muito o volume, você vê que a pressão, ó, que inicialmente era 30, né, diminuiu um pouquinho. Era 30, mas eu botei mais gás aqui dentro. Eu posso, inclusive, liberar um pouquinho de gás e a pressão vai diminuindo. Só que, de novo, para a gente nunca vai ser um caso, tá? A gente vai manter o número de mols constante. Então, deixa eu diminuir um pouquinho o número de partículas. 330. Pronto. Então, de novo, volume, eu aumento a pressão. Isso vai... a seringa, por exemplo, é um caso disso, né? Quando a gente vê a seringa, se você botar um balãozinho dentro da seringa, conforme você puxa, aumenta o volume, você, consequentemente, diminui a pressão. E o balãozinho vai se expandindo. Eu não tenho seringa aqui em casa, então eu até poderia fazer esse experimentozinho com um balão pequeno, né? Mas isso dá para fazer com... A gente vai falar de pressão também com crush e tal, com alguns outros experimentos. Certo? Então, da onde que a gente tira essa relação? Lembrando, né, lá da equação geral dos gases. PVT por Votor. Como a temperatura é constante, ela não necessita entrar, né? Eu vou cortar. Bom, então beleza. Aí a gente tem todas as transformações, tem um gráfico associado a ela. E a gente vai fazer essa análise das transformações de novo. Tá? Já deixo avisado, mas aí a gente vai fazer uma análise não gasosa, vai fazer uma análise termodinâmica. Uma análise que faz mais jus a um funcionamento de máquinas.
Ó, o microfone, a menos que queira falar, cuidado. Bom, então no gráfico da transformação, vamos pensar o seguinte. Eu tinha uma pressão inicial, aqui eu boto A como meu estado inicial. O que é o estado? O estado é a junção de pressão, volume, temperatura e número de mol. Então, quando eu falo A é um estado, esse estado tem pressão, no caso aqui é o inicial, né? Volume, temperatura e número de mol associado a esse estado. Tá? Então, o estado inicial, eu estava aqui no meu estado A, no gráfico de pressão por temperatura, e passei para um estado B. A temperatura não se alterou, né? É uma transformação isotérmica. Então, a temperatura ficou constante. Logo, a minha transição de estado foi de temperatura constante para uma pressão maior. Conforme, né, eu diminuí o volume, a pressão subiu. Ou seja, é o inverso do que acontece aqui, né? No gráfico de volume por temperatura, em que a temperatura se mantendo constante, conforme eu diminuo o volume, eu aumento a pressão. Então, aconteceu o processo inverso. Meu estado inicial era aqui em cima. Só que a minha relação, né, minha lei de Boyle-Mariotti, ela não tem temperatura. Então, o gráfico que eu preciso pensar é num gráfico de pressão por volume. E aí eu já comecei com um gráfico mais complicado logo, tá? Para a gente já passar direto. Então, aqui eu botei que se P vezes V é uma constante, né, o valor C, vou botar o valor K, melhor, é uma constante, eu vou supor, então, que P vezes V é 10. E aí, vamos ver o porquê que eu estou supondo isso. Para montar o gráfico, basicamente. Porque isso aqui equivale na lei, na lei geral dos gases e na lei de Boyle-Mariotti, né? Quando a temperatura de uma amostra gasosa é mantida constante, sua variação de volume é inversamente proporcional à sua variação de pressão. Grandezas inversamente proporcionais que se multiplicam, se elas são de fato inversamente proporcionais, elas sempre são igual a um valor constante. A soma sempre é igual, a multiplicação sempre é igual a um valor constante. Então vamos lá, ó. Vou dar valores para P e para V aqui. Então vamos supor, quando P é 10, o volume tem que ser 1 para manter a relação. Aí quando P, vou botar uns 4 valores e vou ter que recorrer a uma calculadora aqui. Quando P é, vou pensar, 8, né, 10 dividido por 8, dá 1,25. Quando P é 6, 10 dividido por 6 dá 1,66666. Não, então eu vou usar 6 não, vou usar 5. Mais fácil. Quando P é 5, V é 2. Quando P é 4, né, V é 2,25, 2,5, né? Isso, 2,5. Quando P é 2, V é 5. Quando P é 1, V é 10. Então você vê que eu joguei valores para pressão e descobri os valores relacionados a volume. Então vamos usar, né? Quando a pressão é 10, o volume é 1. Então, teoricamente, o meu ponto está aqui. 10, 1. Quando P é 8, V é 1,25. Então, vai estar bem aqui ao lado, né? Opa, soltou aqui. Não vou botar tão próximo, não. Dá para afastar um pouquinho aqui. Quando P é 8, deu uma fugidinha, mas não tem problema. Pronto, ponto aqui. Quando P é 5, e aí depois, é porque esse gráfico ele é específico,
Então, eu quis fazer essa análise para ele, porque os outros são mais simples. Pronto. Eita. Quando o P é 4, o V é 2,5, né? Então, quando o P é 4, o V é 2,5. Tentar pegar bem no meio. Tentar pegar bem no meio aqui. Microfone. Quando P é 2, o volume é 5. Eu poderia até fazer... Ficou um pouquinho fora, não tem problema não. Eu poderia fazer o inverso, né? Quando P é 2,5 é 4, quando P é 2 é 5. Eu poderia fazer o inverso aqui também, para ter mais valores, mas não é necessário não. Quando P é 1, o volume é 10. Então, apesar de não termos tantos valores, nem precisa, dá para ver uma coisa claramente. Uma reta isso aqui não é, né? Não tem como ser. Então, como é que a gente vai desenhar isso? Eu vou tentar desenhar na mão aqui, sem ferramenta nem nada. Não vai ficar muito bonito não, mas... Opa. Vou tirar da reta aqui, vamos ver. Travou na hora. Mais ou menos. Para quem tá bom. Para mim, eu não sei desenhar nada. Bom, essa curva aqui, ela tem um nome específico. Ela se chama isoterma. Ela se chama isoterma. E aí, vamos lá. Ó. Quando começou tudo, a pressão era baixa, né? O volume era grande e a pressão era baixa. Então, no meu exemplo, o A estaria aqui e o B estaria aqui. No meu exemplo. Então, a isoterma tem esse sentido. A retinha aqui porque está triste. A isoterma tem esse sentido. O que representa a isoterma? Representa que em todos os pontos dessa reta aqui vermelha, a temperatura é constante. Professor, mas e se eu mudar a temperatura com essas relações? Aí eu vou ter uma outra isoterma. Eu vou desenhar aqui por cima, só... Ô, professor, Oi. e nunca nenhum desses valores pode ser zero, né? Não. Aqui não. A pressão não vai chegar e o volume, se ele chegar a zero, não existe nada, né? Então, ela... Tanto é que aqui é o que a gente chama de exponencial. Isso aqui é uma hipérbole, né? Mas aí a matemática eu não vou me envolver muito, não. Mas isso aqui é uma exponencial. Então, ela nunca chega no valor de fato, né? Nas exponenciais. Então, aqui, nos outros gráficos que a gente vai falar, não vai poder ter zero. Não existe pressão zero, temperatura zero e nem volume zero. Né? A gente precisa sempre lembrar dessas situações, realmente. Uma outra isoterma que passa aqui perto, eu vou desenhar depois eu apago para não ficar bagunçado. Essa isoterma aqui, ela tem uma temperatura, vamos dizer, B e TA, maior. Ou seja, quanto mais afastado a isoterma está dos eixos, maior é a temperatura, certo? Então... Não entendi não, professor, essa relação, sendo que a temperatura é constante. Não, é só porque, por exemplo, vamos supor que a temperatura ficou constante, o TA, né, ficou constante na casa dos 200 Kelvin, né? A temperatura a gente só vai usar em Kelvin. Só que ela pode ter ficado constante, na verdade, no 300 Kelvin. Ou seja, a isoterma da temperatura de 200 Kelvin é essa. Mas pode ser uma isoterma da temperatura de 300. Ou uma isoterma de 500 Kelvin, uma isoterma de 600.
Quanto maior a temperatura, mais para fora a isoterma está. Entendeu? Tipo, para esse assunto, para esse exemplo, eu vou até apagar aqui, porque não existe TB. TA e TB não existem. E como eu vou mandar isso aqui para vocês, eu não ia deixar para não confundir muito. Mas, para outras situações, a gente vai ter outras isotermas. Como a gente vai ver isso também na análise termodinâmica, eu só estou explicando. Mas lá a gente vai ver, de fato, o que ocorre quando a gente tem duas isotermas no mesmo gráfico. Tá? Tem um caso específico, que é uma transformação chamada de adiabática. Quem já ouviu aí em algum momento. Então, está aqui. Tá? Essa é a primeira lei de Boyle-Mariotti, que é a lei de transformações de temperatura constante. E aí temos, o tempo voa, a lei... no cotidiano eu ia desenhar uma seringa, mas como nosso tempo não é um dos melhores, né? A seringa é o melhor exemplo de isotérmica possível. Bom, próximo então. Transformação isobárica. Então, de novo, como nós temos 4 variáveis de estado, mas nós só vamos levar em consideração 3, né, que o número de mol sempre vai se manter constante, a transformação... Professor, Oi? eu tenho uma dúvida. Qual a diferença da equação de Clapeyron, sei lá, e da equação geral? Equação de Clapeyron para equação geral? Tá. Isso. Vou usar esse espaço em branco aqui. A equação de Clapeyron e vou botar aqui a equação geral. De certa maneira, não vou dizer que tem uma diferença, tá? O que acontece? A equação de Clapeyron, ou de Clapeyron, é a equação mais básica. É dela que sai todas as análises que a gente está fazendo e a equação geral. Por quê? É até um pouquinho do que eu falei lá no início. Se eu pegar as variáveis de estado e deixar todas do mesmo lado, isso dá uma constante, R, que é a constante universal. Aí vamos supor que ao invés de... que é R, beleza, mas eu vou modificar minha pressão. Quando eu modifico a minha pressão, meu volume diminui, mas consequentemente minha temperatura tende a aumentar. Só que a temperatura ela é diretamente proporcional à pressão e o volume. Então o que acontece aqui? A gente não sabe. É um problema. E o número de mols, se estiver confinado no mesmo lugar, ele é irrelevante. Então, o que a gente tira de relação? Que conforme eu vou variando as variáveis de estado, né, mudando os valores, vou botar número agora, P1, V1, N, que não muda, né, e T1, e aqui 0, 0 e 0, o número de mol não vai mudar. Logo, olha só, o que me sobra? Então, qual que é a diferença, vamos dizer assim? A diferença é, quando eu estou falando da equação geral, eu estou comparando estados diferentes do meu gás. Eu aumentei a pressão, eu diminui a temperatura, eu aumentei o volume, em último caso eu mudei o número de mol. Eu estou comparando estados, né? Eu tinha um balão que quando eu estava lá no alto do Everest, ele estava desse tamanho. Aí quando eu cheguei na temperatura ambiente, ele está desse tamanho. Porque pressão, temperatura e volume tem uma relação aí. A equação de Clapeyron, ela fala exclusivamente sobre um estado, um volume, uma pressão, um volume, uma temperatura e o que isso faz, o que isso influencia no gás. Então, por exemplo, eu tenho um gás que está em um volume de 10 metros cúbicos, tem 1 mol de gás, ele está, vou botar 0,082, que é o mais clássico,
com uma temperatura de 200 Kelvin. Qual que é a pressão que ele está submetido? Então, você vê que eu não mudei o estado. Eu defini estados e eu quero saber o que está acontecendo com algum desses aí, né? Qual a pressão, entendi. entendeu? Então, é como se fosse fixo cada uma das variáveis, mas no caso a equação geral é como se uma estivesse mudando. Isso. A equação geral, ela é meio que de comparação entre estados. Entendi. A equação de Clapeyron, ela é mais para análise de um estado. Eu tenho todas essas definições de um gás, que ele está sofrendo, o que isso influencia nele, no volume dele, por exemplo. Numa equação de Clapeyron, eu até poderia modificar. Só que eu modificando, eu não preciso usar a equação de Clapeyron, porque é a mesma, né? É a mesma coisa. Entendeu? Então, se eu modifico o estado, eu uso a equação geral. Beleza? Eu vou, Beleza. quando eu passar a lista hoje, talvez tenha coisa, pelo tempo, né, que agora eu vi aqui, talvez tenha coisa que a gente não vai conseguir ver. Mesmo assim, tentem, porque quando a gente fez a primeira análise, e a gente vai fazer a segunda agora, da isobárica, a terceira é meio que intuitiva também, tá? Vamos lá. E aí a gente vai tirar uma aula depois do recesso aí, quando a gente voltar, para tirar dúvida. Então, a transformação isobárica é uma transformação de pressão constante. Vamos supor que não sei se vocês já ouviram falar de barômetro, né? É um instrumento para medir pressão atmosférica. Então, o nome isobárica vem dessa ideia, né? Pressão constante. O Joseph Louis Gay-Lussac, ou Gay-Lussac, acho que eu falo Gay-Lussac desde a escola também, me ensinaram Lee, né, que é francês também, todos aqui franceses. Ele botou num recipiente, né, com um êmbolo móvel, sem nenhum peso agindo, apenas a pressão atmosférica, uma quantidade de gás ali. E aí ele esquentou, né, começou a esquentar essa mistura. Como ele começou a esquentar, aqui o êmbolo parou de descer com a pressão atmosférica porque os gases, né, eles faziam uma força contrária aqui. A pressão atmosférica para baixo, você tinha... O amarelo está meio ruim para ver. Vou botar o vermelho mesmo. Você tinha uma pressão dos gases aqui contrária, que é o P0, né? Conforme ele aumenta a temperatura, né, botou um foguinho aqui para esquentar, essas moléculas elas começam a ter mais energia, energia eleva a temperatura é grau de agitação, as moléculas ficam mais agitadas e começam a ficar batendo na tampa do êmbolo, né, na tampa aqui do recipiente. E aí elas começam a empurrar o êmbolo para cima, com uma nova pressão aqui, P. O que ele percebeu? Então, professor, entendi. O que faz o êmbolo aumentar a temperatura, o fogo? O fogo faz com que as moléculas fiquem mais agitadas e, consequentemente, elas comecem a bater mais aqui no êmbolo. Tá, entendi. A ação das moléculas no êmbolo representa a pressão. Então, aqui, nessa análise, deixa eu reiniciar, vou deixar agora, vou só botar um pouquinho de gás aqui dentro, e vou botar a pressão constante. Aliás, antes disso, nada constante. Antes disso, eu vou botar aqui, ó, contador de colisões. Vamos ver quantas colisões tem em uma unidade de tempo. Ele contou 73 colisões aqui na aplicação. Ou seja, 73 vezes moléculas bateram aqui na parede, nesse intervalinho de tempo aqui muito pequeno, tá? 10 picosegundos. 10 a menos 12. Aí, o que eu vou fazer? Então, vou começar a esquentar. Então, a temperatura subindo. Agora eu vou deixar
pressão constante. Temperatura subindo. Olha que... Opa, estourei. O que acontece? Deixa eu dar uma resfriada. Eu aumentei a pressão, vou fazer um contador de colisões agora. Aumentaram as colisões, mas para aumentar as colisões eu tive que aumentar o volume. Por quê? Eu vou reiniciar de novo. Vou botar gás aqui dentro, vai ter uma pressão interna. Aí eu vou tentar deixar a pressão constante em relação à temperatura. Em relação ao volume, perdão. Quando eu aumento, olha o que acontece com o meu êmbolo aqui, né? O meu êmbolo aqui está para a esquerda, na verdade. Ele vai aumentando até o momento que ele estoura, né? Até o momento que ele estoura. Ou seja, mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Eu comecei a esquentar esse recipiente começou a ter uma maior pressão interna. Ora, panela de pressão, né? É basicamente isso. Se não tivesse aquele pezinho para liberar o gás, liberar o vapor, no caso, acabou, ela ia explodir. E quando aquilo fica entupido, ela explode. Porque a pressão, que obviamente aqui a gente só está contando no êmbolo, mas acontece em todas as direções, né? Todas as direções têm pressão de gás aqui agindo. Então, o Gay-Lussac, ele chegou a essa relação. E aí vamos analisar então as variáveis de estado. No início eu tinha uma pressão zero. A pressão constante, o que isso significa? Significa que a pressão se mantém igual. Ué, professor, você não falou agora que a pressão interna aumenta? Aham. Só que ela tenderia a ficar com valor maior, porém, quando o êmbolo é empurrado para cima, o que acontece? A pressão também se desfaz, né? Que é um processo inverso ali. Estou aqui com a pressão bem alta, vou puxar meu êmbolo, a pressão diminui. Agora eu vou tentar manter a pressão constante. Vou mexer a temperatura, o volume aumenta. E olha a pressão, 47. 47. Aqui ela não muda. Por quê? Tem uma relação direta. Isso aqui é um gás ideal, tem uma relação. Vou aumentar a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, ao mesmo tempo em que eu aumento o volume, a pressão tende a permanecer constante. Então é isso que a gente está analisando. Se não tivesse essa subida do êmbolo aqui, aí realmente a pressão no início ia ser menor do que a do fim. A do fim ia ser muito maior, né? Pressão interna. O volume final é maior, nesse caso aqui, do que o volume inicial. O que eu estou falando nesse caso? Que eu poderia fazer o inverso também, tá, gente? Ter um êmbolo, resfriar e esse êmbolo descer. Pode acontecer. E aí seria o volume final seria menor do que o inicial. Então, eu estou fazendo uma análise aqui, certo? Isso aqui não é, essa análisezinha aqui não é uma regra, depende do que a gente está mexendo. Então, o volume final é maior do que o inicial e a temperatura final também é maior do que a inicial, né? Porque eu esquentei. A partir dessas relações, a gente enuncia que é a lei de Gay-Lussac. Se a gente mantém a pressão de uma amostra de gás constante, a sua temperatura e volume serão diretamente proporcionais, ó. Diferente do que aconteceu aqui. Aqui? Diferente do que aconteceu aqui. Ó. Quando eu aumentei a pressão, eu diminui o volume. Quando eu aumentei o volume, eu aumentei a temperatura. Então, na relação... Deixa eu só ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não. Eu dei umas anotadas de algumas coisas aqui. Para a gente encerrar, que o volume e a temperatura se mantêm constantes quando a pressão é constante. Certo? Essa é a lei de Gay-Lussac. Bom, eu vou... Né, então, a gente
Deixa eu ver que horas são 8h30, né? Não vou prendê-los aqui. Falta falar, então, dos gráficos da lei de Charles, né? Lei de Charles, que é parecida. Eu vou botar uma lista de exercícios já envolvendo tanto a lei de Gay-Lussac quanto a lei de Charles. Tudo bem ter dúvida, tá? A lei de Charles, até posso botar aqui, que não é muito diferente com pressão. Desculpa, pressão e temperatura é igual a pressão final sobre uma temperatura final. Isso aqui é, por exemplo, o porquê do desodorante, né? Quando ele está lá no finalzinho, o aerosol, você fica apertando, 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 ele vai resfriando, né? Você diminui a pressão, você diminui a temperatura também. Mas isso a gente fala na próxima aula. Então, eu vou botar uma lista de exercícios com tudo. Eu vou disponibilizar essa aula. Eu vou esperar ela estar completa para disponibilizar. Tá? Eu vou esperar ela estar completinha, porque eu acho que fica melhor. Mas eu vou disponibilizar na próxima aula que a gente tiver. Mas o exercício você já vai postar, professor? Vou postar junto com o vídeo hoje, mais tarde. Eu posto a lista até para gerar dúvida, porque aí na nossa próxima aula eu termino de falar da lei de Charles, que é rápida, e a gente faz exercício, tira as dúvidas da lista. Se não tiver dúvida, eu separo alguns aqui. E a gente se vê, né? A gente vai ter um recessozinho também. Então, no mais, bom recesso a todos. Bom descanso aí também, é bom de vez em quando. Claro, sempre se manter um pouquinho ativo e estudando é importante, mas tem hora que a gente precisa descansar. E se cuidem aí, a gente se vê na volta. Até lá. E qualquer coisa também estou sempre à disposição, ou lá no sala de aula, ou no e-mail, enfim. Estou sempre à disposição. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Bom jogo no Mengão. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.